A mesa diretora da Câmara cassou Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro. Um relator dos dois casos na mesa, né, Carlos Veras, deputado do PT, e ele votou pela cassação de ambos. Depois disso, o voto foi aberto no sistema para os integrantes da mesa, e o que contou foram os votos dos 7 integrantes e houve maioria dos 4 votos ali pela cassação, tanto de Eduardo Bolsonaro quanto de Alexandre Ramagem. Contra Eduardo Bolsonaro pesou o acúmulo de faltas. A Câmara registrou 78 sessões ao longo deste ano. Segundo os registros, ele faltou a 63. A Constituição proíbe parlamentares de faltar a mais de 1/3 das sessões deliberativas do ano. O caso de Alexandre Ramagem foi diferente. Em setembro, a primeira turma do STF determinou a cassação do mandato ao condenar o então deputado a 16 anos de prisão pela trama golpista. Ramagem também está nos Estados Unidos e é considerado foragido. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a cassação de Eduardo Bolsonaro e do deputado foragido. Minha conversa é com Thomas Trauman, comentarista da Globo News. Sexta-feira, 19 de dezembro. Meu amigo Thomas Trauman, Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem perderam seus mandatos na Câmara dos Deputados. Os dois fazem parte, ou faziam, agora a gente já pode falar no passado, da bancada bolsonarista. Um deles, o filho 03 de Jair Bolsonaro, o outro, um delegado de Polícia Federal, um diretor-geral da ABIN na gestão de Bolsonaro. Só que eles foram cassados por motivos diferentes. Enquanto o Alexandre Ramagem foi cassado por ter sido condenado pela trama golpista, Eduardo Bolsonaro foi cassado por faltas. O que isso diz sobre o caso deles e sobre a Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados cometeu um erro brutal 2 semanas atrás, quando colocou para votação a questão da cassação da deputada presa e condenada Carla Zambelli. O presidente da Câmara imaginava que seria uma votação praticamente burocrática, até porque a Carla Zambelli não é uma pessoa popular dentro do Congresso. O fato é que o Congresso decidiu que não cassá-la e criou uma circunstância tão absurda e uma coisa tão ruim para a Câmara, que a Carla Zambelli se tornou a pessoa mais razoável do que todos os seus colegas deputados e renunciou ao cargo. Isso certamente aconteceria de novo se colocasse para votação a cassação do deputado Ramagem, que é muito mais bem articulado dentro do Congresso do que a Zambelli, né? E pelo primeiro exemplo que a gente teve, possivelmente conseguiria também se safar, criando mais um problema com o Supremo. O roteiro planejado por Hugo Motta, no caso de Carla Zambelli, não deu certo, porque o plenário não cassou o mandato de Carla Zambelli. Com isso, houve uma pressão, vários líderes partidários aconselharam Hugo Motta a não fazer o mesmo com Alexandre Ramagem, porque o destino seria o mesmo, muito provavelmente. Portanto, Hugo Motta, depois do que aconteceu com Carla Zambelli, foi muito aconselhado a fazer exatamente isso que ele está fazendo e que, lembrando, era a determinação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo entende que, como a prisão, a pena, é uma condenação por prisão a um período maior do que o restante do mandato, essa perda de mandato tem que ser feita de forma automática e imediata pela mesa diretora. Foi isso agora que aconteceu. Eu acho que o fato do presidente Hugo Motta ter decidido isso de uma forma burocrática, né, quer dizer, dentro da burocracia da mesa, é uma forma, é a melhor forma, porque, afinal de contas, estamos falando aqui de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em última instância, e segundo, ela evita aí um confronto. Em relação ao Eduardo, de novo, também transformar isso numa questão burocrática, algo que a Câmara não queria enfrentar, que é o fato que o agora ex-deputado se autoexilou nos Estados Unidos no começo do ano para fazer uma campanha contra o país, né? Uma campanha de chantagem em relação
ao Supremo Tribunal Federal, em relação aos ministros, em relação ao próprio Hugo Mota, que ele ameaçou tanto o presidente Hugo Mota como o presidente Davi Alcolumbre do Senado, de sanções caso eles não colocassem para votar a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro disse que os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, podem também ser alvos de sanções do governo dos Estados Unidos se não colocarem na pauta de votações das casas os projetos da anistia e também o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF. Ele é abusado, né? É abusado de fazer uma ameaça dessas aos presidentes da Câmara e do Senado. É uma clara chantagem, é uma clara ameaça. Então, eu acho que ela conta um pouco, assim, ela é um epílogo de uma história muito ruim, de como a Câmara não consegue enfrentar de frente o fato que alguns deputados merecem, sim, perder seus mandatos por crimes que cometeram ou que, enfim, que cometem talvez em seguida, né? Não, e as suas próprias ações, porque é bom lembrar, Eduardo Bolsonaro foi extremamente bem-sucedido na sua articulação contra o Brasil. Extremamente, causando prejuízo para setores inteiros. Porque ainda hoje, ainda assim, ou seja, embora as sanções tenham sido reduzidas, ainda tem setores que estão sofrendo com as sanções. Ainda você tem a Embraer com problemas gravíssimos em relação a como vão ser as suas exportações, mesmo com uma redução na carga no índice da sanção. A Embraer, por exemplo, é uma empresa que hoje está pouco competitiva em relação às suas concorrentes principais. Mesmo a carne brasileira, que também reduziu, ela está em situação menos competitiva, vamos dizer assim, em relação à Argentina. Então, ainda hoje a situação do Brasil está muito melhor do que ela estava em junho, quando, né, no auge das ações do Eduardo Bolsonaro, mas ainda assim elas não estão perfeitas. Então, ou seja, continua dando prejuízo, as pessoas continuam perdendo dinheiro, pessoas no Brasil estão perdendo dinheiro, estão perdendo empregos, não estão lucrando quanto poderiam pela ação específica de Eduardo Bolsonaro. Pois é, e ele conseguiu também, foi bem sucedido na sanção contra Alexandre de Moraes via lei Magnitsky. Essa sanção já foi levantada, ela não existe mais. O governo Trump suspendeu a sanção. Mas esses brasileiros que perderam o emprego ou que correm risco de perdê-lo porque uma empresa ou um setor não se recuperou como você relatou, continuam vítimas do processo de Eduardo Bolsonaro, sem que a Câmara dos Deputados fizesse nada a respeito, né? E isso é a questão, né? Ou seja, a gente está numa situação que a Câmara é tão corporativa, ela está tão protegendo os seus, né, que ela, mesmo uma pessoa, quer dizer, mesmo um caso tão absurdo quanto esse do Eduardo Bolsonaro, a Câmara prefere não colocar para votação. Ou seja, qual é a questão? Por que o Hugo Mota não colocou o caso do Eduardo Bolsonaro para votação? E cassou, e daí, nesse caso, além da perda do mandato, o Eduardo perderia os direitos políticos por 8 anos. Porque ele sabe que se ele colocasse para votação, provavelmente não ia passar. Porque os deputados são mais corporativos do que qualquer outras coisas. Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos em fevereiro. De março a julho, ele estava de licença do cargo, sem que as faltas fossem contabilizadas. Ainda tentou exercer um mandato à distância. Chegou a pedir ao presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, para que pudesse exercer a função de maneira remota. Não conseguiu e passou a ser considerado ausente. Segundo a Constituição, perde o mandato parlamentar aquele deputado ou senador que faltar a 1/3 das sessões legislativas. E até agora a gente tem 120 sessões. Então, Eduardo Bolsonaro já faltou a metade. Então, ele tem mais do que faltas suficientes para perder o seu mandato por faltas. Como a cassação foi por faltas, Eduardo Bolsonaro não perde os direitos políticos. No frigir dos ovos, eles se protegem. E isso é só mais uma demonstração de como a política, os políticos brasileiros, eles estão numa realidade completamente alternativa em relação à realidade da maioria dos brasileiros. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Thomas.
Bom, sem mandato e sem foro privilegiado, como é que fica a situação de Eduardo Bolsonaro? A jurídica, claro. O Eduardo Bolsonaro, ele já foi indiciado nesse processo de coação ao Supremo. Esse é o processo enfim, supõe-se que ele vai a julgamento em algum momento de março ou abril do ano que vem. As provas são um pouco evidentes, ele mesmo deu todas as provas em suas várias lives, nas suas várias postagens, enfim, se orgulhando do que estava fazendo. Então, eu acho que é fácil de prever que haverá uma condenação. Ele é réu por tentar coagir autoridades americanas na tentativa de evitar a condenação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Processo em que ele é réu no STF, que se for condenado pela maioria, ele também tem implicações na suspensão dos direitos políticos. Eu acho que a questão de qual vai ser a punição a ele, eu acho que muito vai ter a ver com duas coisas. A primeira, logicamente, a relação do governo Trump. Assim, o quão ele consegue se manter nos Estados Unidos, mesmo tendo a punição. Que também eu acho que pode ser o caso do Hamas, que é o quanto que o Trump estaria disposto a fazer uma extradição, acho possivelmente improvável. Mas eu acho que, principalmente, Natuza, tem a ver com a eleição de 26. Quer dizer, a aposta, obviamente, desses dois é se permanecer fora do Brasil o maior tempo possível para, na hipótese de uma vitória de Flávio Bolsonaro a presidente do Brasil, obter um perdão, algum tipo de perdão e conseguir voltar e viver normalmente. Agora, e politicamente, o que resta para ele? Porque, como ele mantém os direitos políticos, ele não foi cassado pelo plenário, né? Sim, por uma decisão da mesa, ele pode, em tese, se candidatar. Mas a tendência é que ele seja condenado nesse processo no Supremo Tribunal Federal por coação à justiça. Então, mesmo que ele não perca os direitos políticos agora, segundo todas as vozes de Brasília, isso também parece com os dias contados, né? Sim, me parece que é uma questão assim, mesmo assim, eu juridicamente não sei se ele conseguiria ser registrado dentro da chapa do Partido Liberal fora do Brasil. Acho improvável que isso pudesse acontecer, mesmo que ele fizesse a campanha fora. Mas eu acho que assim, também está dado, e eu concordo plenamente com você, que até o registro de candidaturas, que é algum momento ali de comecinho de agosto, né, esse processo já vai estar publicado e, portanto, ele já vai ter uma condenação que vai impedir de ser candidato nas eleições do ano que vem. A gente sabe se ele saiu do Brasil com passaporte diplomático, porque o Alexandre Ramagem saiu, né? Ele fugiu com o passaporte diplomático. Então, ele sai via Roraima, vai para Guiana, de lá ele consegue chegar nos Estados Unidos. O que acontece nesse caso, no caso de Eduardo Bolsonaro? Agora, sem o mandato, ele continua tendo direito a ter passaporte diplomático? Quando ele saiu, ele tinha todos os direitos políticos dele garantidos. Então, provavelmente ele saiu com tanto os dois passaportes. O passaporte normal, que todos nós temos, azulzinho, e o diplomático, que é o passaporte vermelho, que, enfim, é muito mais fácil em relação a visto, né? Se ele fica nos Estados Unidos, se ele hoje está ficando no Texas, eu acho que nada realmente acontece com ele, entendeu? Ele continua lá até o período que ele puder ficar lá. A questão da política imigratória do Trump, como nós sabemos, às vezes ela não atinge aliados políticos, né? Exato. Mas o Trump não é eterno, né? O Trump não é eterno, mas eu acho que toda a aposta, Natuza, está assim, e eu acho que o bolsonarismo está apostando nisso, tudo que tem, na hipótese de um Bolsonaro ser eleito em 2026, quer dizer, ou seja, eles estão colocando todas as suas fichas nessa hipótese, e aí, nesse caso, quer dizer, vocês têm um perdão geral, perdão para o Jair, um perdão para Eduardo, perdão para todos os condenados do 8 de janeiro, enfim, aí tem uma anistia geral e restrita para todo mundo que participou ativa ou inativa, ou só sugeriu ou só simpatizou com a hipótese do golpe de Estado. Então, eu acho que as fichas deles estão todas colocadas no campo de uma vitória eleitoral em 26. Logo, a disputa de 2026, a gente pode interpretá-la como algo existencial para a família, né? Existencial. Eu acho que isso explica
pouco o fato do Flávio ter sido lançado. Vamos lembrar, Natuza, que assim, dos três, o que realmente tinha, assim, sinceramente, uma ambição presidencial era o Eduardo. Quem cobriu, você cobriu muito bem o governo Bolsonaro, o Eduardo era o que, enfim, que tentava fazer as articulações internacionais, tentava se colocar como uma figura representante dessa nova direita radical populista internacional, etc. E não, nem o Carlos, nem o Flávio meio que tentavam se colocar, eram familiares, etc., mas não era nessa hipótese. Eduardo não, Eduardo já se impunha como essa figura, vamos dizer, com mais ambições. Tanto que o próprio Eduardo se autolançou quando ele estava lá fora, achando que ele podia ser escolhido candidato. Eu acho que existe uma fatia da sociedade brasileira que quer o retorno do Bolsonaro. Eu acho que há um espaço, há robustez numa candidatura, né, com o sobrenome Bolsonaro. Eu acho que eu estou no meu 3º mandato, eu acho que eu sou uma pessoa que é conhecida da sociedade. Coloco sempre as minhas opiniões à disposição do escrutínio público, e eu acredito que nós estamos no momento em que eu estou maduro o suficiente. A única coisa que me fará não sair candidato é a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que, assim, no fundo, o lançamento da candidatura do Flávio tem a ver muito com o fato da família Bolsonaro não querer perder de forma alguma a liderança da oposição, mesmo que vá para uma derrota. E eles não costumam acreditar muito em outras pessoas fora do núcleo familiar, né? Eles não costumam acreditar muito e não confiar, e eu acho que tem uma outra coisa que enfim, 2 líderes do Centrão com quem eu conversei nessa semana, eles me diziam, olha, o fato é, mesmo se a gente quisesse colocar os nossos argumentos para que o Jair Bolsonaro não indicasse um dos filhos como candidato, nós não temos, porque o acesso ao... Como o ex-presidente está preso na subindência da Polícia Federal em Brasília, ele hoje basicamente só recebe advogados e familiares, e ponto. Né? Então, nenhum dirigente partidário, nenhum deputado, nenhum senador teve acesso ao ex-presidente até para tentar, vamos dizer, argumentar alguma coisa. Né? Então, no fundo, eles são todos presos nessa versão que o Flávio Bolsonaro leva da realidade entre o que está acontecendo aqui fora e o que o Jair Bolsonaro entende melhor para a família e para o seu grupo político. Sobre o outro ex-deputado federal, Alexandre Ramagem, a gente já disse que ele fugiu usando passaporte diplomático, que ele foi o chefe da ABIN, foi condenado a 16 anos de prisão, portanto uma situação jurídica já definida. O que dá para dizer sobre Alexandre Ramagem? O Ramagem, ele tem uma relação com a família Bolsonaro muito, muito importante, né? Porque ele e a gente recorda bem durante o governo Bolsonaro, o quanto o Bolsonaro reclamava da Polícia Federal. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, o amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Ele reclamava que ele não tinha acesso a informações, a isso e aquilo. Aliás, especificamente em inquéritos que envolviam o Flávio Bolsonaro. A gente vai falar muito disso durante 2026, sobre os inquéritos que envolviam o Flávio Bolsonaro, e que o Ramagem era o personagem, o delegado da Polícia Federal, que na ABIN ajudou a ter informações sobre como que esse processo estava sendo investigado. Então, a relação do Ramagem é intrínseca com a família Bolsonaro. Né? Ele foi escolhido candidato a prefeito do Rio de Janeiro pela família Bolsonaro. Ele é um Bolsonaro, ele é um agregado da família. E por isso eu acho que ao contrário da Zambelli, ele tem uma articulação muito maior
tanto dentro do Partido Liberal, como dentro do Congresso, como alguém que fala, assim, se não é da família, mas fala pela família, ou seja, ele é raiz, né? E eu acho que isso explica também o fato dele ter sido condenado por uma pena tão alta, porque ele era exatamente, na ABIN, ele utilizou os instrumentos da Agência Brasileira de Inteligência a favor dos interesses do ex-presidente Bolsonaro de não aceitar o resultado eleitoral. Então ele era parte do núcleo golpista, né? Isso é muito evidente nas provas, são muito pesadas em relação a ele. Com relação aos gastos somados entre esses 3 deputados que então fugiram do Brasil, deixaram de exercer suas funções e tiveram essas determinações impostas por meio do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, no caso de Ramagem, a gente tem ali a verba de gabinete mais a cota parlamentar, somando um valor de R$ 153.985,03. No caso de Carla Zambelli, em outubro, a verba de gabinete que ela recebeu foi de R$ 132.886,58. Então, a gente tem ali um valor equivalente a 12 funcionários ativos. No caso de Eduardo Bolsonaro, em outubro, a verba de gabinete dele foi de mais de R$ 132 mil, tendo 9 funcionários ativos. E esses custos totais chegam ali a R$ 419.270. Thomas, para terminar, como é que as redes sociais reagiram à perda de mandato do Eduardo Bolsonaro? É uma semana que, para as redes sociais de esquerda, é uma semana de enorme derrota em função da aprovação dessa anistia envergonhada, né, chamada de dosimetria, mas que é uma anistia, no fundo, uma anistia envergonhada, para todos os que foram condenados pelo 8 de janeiro. E o Senado aprovou o projeto de lei da dosimetria, que agora segue para análise do presidente Lula. Hoje o presidente disse que vai vetar o texto. A proposta reduz as penas dos condenados por atos golpistas, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que é um pouco de um ânimo, quer dizer, da esquerda teve uma certa felicidade e dentro das redes bolsonaristas ela simplesmente confirma o que eles sempre acreditaram, né, que existe uma perseguição ao Bolsonaro e a todos os seus agregados, e eu acho que muda um pouco, Natuza, eu acho que a grande novidade aí é que essa decisão foi tomada pelo Hugo Mota sem um prévio acordo ou sempre uma prévia combinação com o PL. A gente teve já a manifestação do líder do PL aqui na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante. Ele publicou em uma rede social que recebeu ligação do presidente da Câmara, Hugo Mota, às 4h40 da tarde, comunicando, portanto, essa decisão da mesa diretora. E Sóstenes Cavalcante se manifestou dizendo: trata-se de uma decisão grave que lamentamos profundamente. Hugo Mota, que estava na semana passada apanhando da esquerda, essa semana está apanhando da direita. Ele vai ter aí um período sem apanhar de ninguém durante janeiro, mas em fevereiro ele volta a apanhar dos dois lados. Tenho certeza absoluta sobre isso. Mas eu acho que muda um pouco só a situação do Hugo Mota. Acho que ele fica mais fragilizado com o PL, que enfim, ainda hoje é o maior partido dentro da Câmara. Thomas Trauman, muito obrigada por topar conversar com a gente assim no calor dos acontecimentos. Um beijo para você. Um beijo para você, querida. Se você ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Baixar o aplicativo do G1 no seu celular. Por lá, você pode ouvir o assunto, claro, e pode também acompanhar todas as notícias do dia em tempo real e de graça. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui. Até o próximo assunto.